Irmãos queridos, a paz do Senhor. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo de número 9. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículos 34 e 35. Está escrito: mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Amém? Pode assentar. Saudações sinceras ao nosso pastor presidente, pastor Valdeci. Saudações aos irmãos que estão neste dia já aí prestes a serem consagrados aos cargos de auxiliar, diácono e presbítero. Parabéns, é uma alegria ver, porque conheço todos e tenho todos como meus irmãos e meus amigos. E o sucesso de vocês eu tenho como meu sucesso. Uma alegria. Pastores que estão aqui, dirigentes das nossas congregações, saudações. Prezados irmãos, Marcos é um evangelista que empenha ao máximo para apresentar Jesus aos romanos como servo, como escravo ideal. Marcos é tido como um orientado do apóstolo Pedro. A sua escrita está embasada nos depoimentos de Pedro. E ele sempre procura apresentar Jesus como um servo. Por isso não dá tanta importância às genealogias e a discursos extensos. Ele está escrevendo aos romanos. Ele precisa de ser objetivo, ele precisa de otimizar seu tempo, seu conteúdo. E por falar de servo, ele registra algumas falas de Jesus sobre o serviço. E Jesus via como uma grande honra falar a quem estava por perto, seja discípulos, seja multidão, que ele veio para servir. Ele não tinha a vaidade de dizer que era rei, mas ele tinha a honra de afirmar que veio para servir. Porque na perspectiva divina, o ser servo é uma questão de honra. Existe um teólogo que escreveu: toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, somente Deus quis ser uma criança. Porque na perspectiva de Deus, o servir é uma questão de honra. Jesus procurou inculcar nos seus discípulos, nos seus alunos, a mentalidade do serviço, conforme a perspectiva do reino. Existem 3 palavras gregas, e eu chamo a sua atenção para isso. Existem 3 palavras gregas que apontam para o trabalho da igreja na terra. A primeira palavra é querigma, quer dizer proclamação, anunciação, pregação. A igreja tem esta responsabilidade. Querigma, proclamar, divulgar, difundir, pregar. A segunda palavra é koinonia. Koinonia é comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A comunhão da igreja é uma mensagem pregada ao mundo
do serviço que ela precisa de prestar na terra. A terceira palavra é diaconia. Diaconia quer dizer serviço, servir, atuar, trabalhar. E é a responsabilidade de todos os salvos servir. É natural no coração da gente, uma vez sendo salvos, termos o desejo quase que incontrolável de servir, de trabalhar, de nos envolver na obra e no reino de Deus. Acontece que nesses níveis de serviços e nesses níveis de trabalhos, Deus escolhe, Deus separa alguns para serem líderes espirituais devidamente vocacionados. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Deus deu à igreja dons ministeriais, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, doutores. Ele deu dons espirituais à igreja. Esses dons são líderes, pessoas designadas para realizarem serviços específicos na casa de Deus, na seara de Deus. Atos capítulo 6, a Bíblia nos indica que ele também separou alguns para o ministério do diaconato, que vem de diaconia. A grande curiosidade é que pastor está dentro da diaconia, evangelista está dentro da diaconia, presbítero está dentro da diaconia, diácono está dentro da diaconia, auxiliar está dentro da diaconia. Independente da classificação, todo mundo é servo, todo mundo tem que se submeter, todo mundo tem que trabalhar e o cabeça continua sendo Jesus. A grande realidade é que não é a sua classificação que te torna mais importante. Você está dentro da diaconia e continua sendo servo. E essa é uma verdade que a gente aprende. A diaconia, independentemente da classificação e da função ministerial, sempre estará em voga. E todos quantos estão envolvidos no serviço, sejam ministerial, ou seja, o serviço decorrente da salvação, precisa de ter em mente algumas verdades. Primeira verdade, nem todo mundo nos aceitará. Nem todo mundo nos aceitará. Alguém escreveu, não consigo precisar os detalhes do sucesso, mas o caminho do fracasso é, tente agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Jesus pregava a verdade, ensinava a verdade, e tinha gente que ficava com raiva de Jesus. Até porque é difícil você carregar a tocha na verdade no meio da multidão e não queimar a barba de alguém. Então Jesus pregava a verdade e alguém se feria. Alguém ficava descontente, mas ele continuava dizendo, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não quero agradar os homens. Meu foco não é agradar os homens. Meu foco é agradar meu líder, meu Pai. Eu estou aqui por causa do meu Pai. Não é para agradar os homens. Então, no serviço cristão, é uma furada você querer agradar todo mundo, porque nem mesmo Jesus conseguiu. O nosso foco é agradar a Deus. Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Acima de qualquer coisa, eu preciso de obedecer a Deus. Segunda verdade que eu preciso de saber como servo, qualquer atividade que realizarmos dentro do reino de Deus é muito importante. Atos 6 diz, constituamos diáconos para servir às mesas, que sejam cheios do Espírito Santo, e então os constituamos sobre este importante negócio. A Bíblia diz que servir à mesa é um negócio importante. Não importa o que você faz dentro da igreja, se você está servindo, é importante. Eu estou na porta, é importante. Eu estou tirando oferta, é importante. Eu estou tocando instrumento, é importante. Eu estou cantando na equipe, é importante. Eu estou pregando a palavra, é importante. Aqui, o que importa não é o que você faz. O que importa é o Deus que é adorado, que é exaltado. Qualquer atividade que você fizer aqui
é importante. Outra verdade que você precisa saber: precisamos de entender que intimidade é a coisa mais importante quando se trata de serviço. Não adianta eu querer só trabalhar e não conhecer o dono para quem eu estou trabalhando. Tem gente que trabalha tanto que não conhece o seu Senhor. Não adianta envolver com a obra de Deus e não conhecer o Deus da obra. Mais importante que a obra de Deus é o Deus da obra. Alguém escreveu: Deus está no trono, nós estamos aos seus pés, e entre nós existe uma curta distância de um joelho dobrado. A gente precisa de ter intimidade com a palavra, intimidade com a oração, intimidade com a adoração, intimidade. E eu já termino essa palavra dizendo o seguinte: existe uma outra verdade que a gente tem que saber quando é serviço cristão. Em muitos momentos, as feridas falarão mais alto que as nossas medalhas. Em muitos momentos, as feridas falarão mais alto do que as nossas medalhas. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Tomé não creu e disse: se eu não tocar no lugar dos cravos, se eu não tocar na ferida, eu não vou crer. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Ele não é limitado a tempo, ele não é limitado a espaço, ele está com um corpo glorificado. Aparece no cenáculo, chama Tomé e falou: toca aqui, toca nas feridas, toca nas feridas. Irmão, a minha pergunta é: para que Jesus conservar a ferida? Ele não está com o corpo glorificado? Por que ele não sai com um corpo zerado? Mas ele preferiu manter as feridas, porque ministério não é só medalha, ministério é ferida. Tem hora que você vai ser ferido, tem hora que você vai ser machucado, tem hora que você vai ser caluniado, mas o Deus que você serve sara feridas. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Apesar das feridas, apesar das dores, o Deus Todo-Poderoso está dizendo: fique em paz, eu sei sarar feridas. Sei sarar feridas. Os valores do reino de Deus são completamente opostos aos valores do mundo. Aqui no reino de Deus, para você subir, você tem que descer. Para você viver, você tem que morrer. E para ser honrado, você tem que servir, servir,